A imortalidade em Naruto é algo que sempre foi almejada, pelo menos pelos maiores vilões. Alguns personagens até que conseguiram chegar nesse nível da história, outros apenas buscou e buscou, mas não conseguiu nada. Desde selos, transformações, kinjutsus ou olhos com poderes divinos, aqui estão as 7 maneiras de se tornar imortal no universo de Naruto. Se transformando em marionete. Sasori da Areia Vermelha se imortalizou após se transformar quase que completamente em um boneco. Mesmo após mais de 20 anos após deixar sua vila, ele continuava mantendo sua aparência jovem. Mas como isso funciona? Bem, um mestre de marionetes pode acabar eventualmente trocando alguma parte do seu corpo por partes de boneco. Isso foi visto até mesmo com Shio, que transformou seu braço em uma arma perigosa. Acontece que Sasori foi muito além disso. Ele não trocou apenas alguns membros de seu corpo, mas sim o corpo por completo. Embora isso possa trazer de fato a imortalidade e que ele não envelheceria a partir daquilo, há um porém. Para continuar vivo, ao menos o coração do ninja deve permanecer no novo corpo adquirido. Ou seja, em um corpo onde 99% é uma marionete incrivelmente poderosa, há um pedaço de sua parte humana, o seu coração. A parte humana de Sasori que permaneceu foi seu coração em forma de um núcleo, e no momento que aquilo foi perfurado por espadas, ele realmente morreu. E vale a pena ressaltar aqui o fato de que mesmo que seu corpo fosse destruído, Sasori podia simplesmente trocar com uma marionete. Ou seja, se seu oponente não fosse alguém que conhecesse seu ponto fraco, ele poderia chegar a nunca morrer. Adquirindo o Rinnegan. Eu sei que isso pode parecer não fazer sentido na sua cabeça, e você pode lembrar de vários usuários do Rinnegan que não eram imortais, mas eu tenho aqui alguns pontos que eu gostaria de levantar, e que com esses olhos pode comprovar que dá sim para ser imortal. O primeiro ponto que eu queria citar, que tem a habilidade de controlar o Rei do Inferno. Esse poder é o suficiente para regenerar qualquer dano sofrido, por mais mortal que tenha sido. Isso já traz pontos para o Rinnegan na nossa lista. E o segundo ponto é a habilidade do Caminho Preta, que absorve todo tipo de chakra, jutsu ou energia. Quando Nagato foi revivido pelo Edo Tensei, ele estava completamente deteriorado, nem mesmo conseguia andar sozinho. Mas no momento em que Naruto e Killer Bee atacaram Nagato, ele utilizou essa técnica para absorver seu chakra. Isso fez com que Nagato recuperasse completamente sua vitalidade e se regenerasse instantaneamente, tanto que seu cabelo voltou a ficar vermelho após isso, e sua aparência até mudou também para uma mais jovem e revigorada. Os dois jeitos que um usuário do Rinnegan tem de ser de fato imortal são esses. Temos dois caminhos, literalmente, ou regenerar seu corpo invocando o Rei do Inferno, ou absorver energia vital de alguém para recuperar a sua própria. Jutsu de reencarnação em vida. Essa técnica é o jutsu proibido que Orochimaru tanto buscou por sua vida inteira. Após anos de pesquisa, ele finalmente aprendeu a como usá-lo e o que ele precisava. Para usar esse jutsu, Orochimaru precisa de um corpo vivo, onde ele acabaria trazendo essa pessoa para seu próprio mundo. Quando iniciado o ritual, Orochimaru trocaria de corpo com aquela pessoa, que deixaria de existir enquanto Sannin se hospedava. Após concluir o ritual, Orochimaru iria ter adquirido um novo corpo, mais novo, mais jovem, em perfeito estado, mas que durava apenas por volta de 3 anos. Após isso, ele precisaria encontrar um novo corpo, pois o atual começaria a apodrecer. Orochimaru deixou sua humanidade para trás e passou a assumir a forma de uma grande serpente assustadora. Ele passou o anime inteiro atrás do corpo de um Uchiha. Segundo ele, um Uchiha e um Kimimaro eram os melhores e mais perfeitos corpos, mas durante o andamento da Guerra Ninja em Naruto, ele possuiu o corpo de um Zetsu branco, o que o concedeu o corpo perfeito. Desde então, o Sannin nunca mais trocou de corpo, mas nem por isso ele perdeu sua imortalidade. Kinjutsu Gyongo. Essa é a técnica utilizada por Kakuzu, onde ele poderia arrancar os corações de suas vítimas e implantar nele como um substituto.
Kakuzu roubou e aprendeu este Kinjutsu na sua vila natal, antes de ser expulso por falhar na simples tarefa de dar um fim em Hashirama. Na obra, Kakuzu possui 5 corações, o seu original e outros 4 que carrega em suas costas. Além de servir como um coração substituto caso seu original pare, ou seja destruído, todos os corações possuem uma transformação da natureza. Eles estão em seu corpo como máscaras, e cada máscara é capaz de usar um elemento. Uma demonstração de como essa técnica funciona é quando Kakuzu enfrentou Kakashi. Quando Hidan ativou seu ritual com o sangue de Kakuzu, ele perfurou seu coração. Mesmo assim, Kakuzu não morreu e só foi derrotado um tempo depois pelo Rasen Shuriken de Naruto, que destruiu todos os seus corações. Selos com seu próprio chakra. Esse é um dos jeitos mais simples, pois precisa apenas de um selo criado com o próprio chakra do portador. Um exemplo claro disso é a marca da maldição do Orochimaru, que foi desenvolvida estudando a habilidade de julgo. Orochimaru pode renascer em qualquer uma dessas marcas, pois seu chakra que está dentro delas nunca desaparecerá. Claro, a menos que seu selo seja destruído por inteiro. Após a batalha contra Kabuto, Sasuke pôde reviver o Orochimaru através do selo de Yonko, mesmo ele tendo sido dado como morto há muito tempo. Ou seja, mesmo que alguém aparentemente tirasse a vida de Orochimaru, ele estaria vivo dentro de cada portador de seu selo. Isso é meio estranho, mas é assim que acontece. Da mesma forma que ele surgiu de Yonko, Sasuke poderia ter usado qualquer outra pessoa que tivesse a marca da maldição. A imortalidade do Deus Jashin. Ele obteve essa imortalidade através de rituais dedicados ao Deus Jashin, uma entidade cruel que exige sacrifícios sanguinários. Esse poder o torna praticamente indestrutível por meios convencionais. Ele é capaz de resistir a ferimentos mortais e mesmo se desmembrado continua consciente. Contudo, a imortalidade de Hidan depende de manter-se vivo com sacrifícios e também do estado de seu corpo. Isso fica evidente quando Shikamaru o enterra e o deixa incapacitado, aprisionando-o vivo, mas impossibilitado de causar danos. A imortalidade de Hidan se diz vinda de experimentos de técnicas secretas do Deus Jashin, mas também é dito que vem com sacrifícios. Enquanto eles estiverem acontecendo, Hidan não morreria. Um exemplo legal desse fato foi quando ele teve sua cabeça decapitada por ninjas de Konoha. Simplesmente a cabeça continuou falando, liberando o Edo Tensei. Talvez a forma mais decepcionante desse vídeo de se tornar imortal seja essa, com o Edo Tensei. E não digo isso apenas para quem é invocado, mas para aqueles que têm uma audácia ainda maior. Madara é o único que fez isso, mas também mostra como quebrar o contrato com seu invocador pode ser perigoso. Quando Edo Tensei foi liberado por Itachi, Madara estava prestes a partir também, mas isso nunca chegou a acontecer. Madara quebrou o contrato com o Jutsu ali mesmo. Isso fez com que ele permanecesse vivo, mesmo após o Jutsu se dissipar. Tendo em vista que os selos usados por ele não eram complexos, qualquer ninja reanimado pode quebrar seu contrato, e com isso recobrar sua própria consciência e não depender do Jutsu ativo para permanecer com vida.